E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Esta é mais uma aula do nosso curso de design gráfico, um curso totalmente gratuito que está acontecendo aqui no YouTube. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o que é DPI. Vocês vão entender para que serve o DPI, como usar o DPI e por que ele é tão importante no seu trabalho, por que essa aula está aqui no começo do nosso curso de design gráfico. O DPI vai ser usado em todos os trabalhos que você vai realizar, tá bom? Não importa o serviço, dos mais simples aos mais complexos, você vai ter que saber aplicar o DPI no trabalho. Então vamos entender com calma o que quer dizer isso, tá? Avançando aqui, nós vamos ver a definição do que é DPI. Olha só. Então DPI, ele significa dots per inch, ou seria pontos por polegada, tá? É a tradução deste termo aqui em inglês. Ele se refere à resolução de uma imagem, tá? Ele é usado para descrever o número de pontos de tinta de uma impressora, ou seja, o número de pontos que a impressora vai colocar na imagem em 1 polegada. Imagina que você vai pegar um pedacinho dessa imagem, como por exemplo este logotipo da NASA que está aqui no bolso do astronauta. Tá? Então imagina que aqui tem 1 polegada. Quando você amplia, você já consegue ver os pontinhos que tem na impressão, certo? Se você ampliar mais, você vai conseguir ver estes pontos aqui, que são os pontos que formam a imagem em si, beleza? Então, o DPI basicamente é estes pontinhos. Um DPI seria um pontinho desse daqui, certo? 30 DPIs seriam 30 pontinhos destes espalhados numa polegada. 60 DPI seriam 60 pontinhos destes espalhados em 1 polegada. Quanto mais pontinhos a imagem tiver, mais nítida ela vai ser. Isso está relacionado com a resolução da imagem que será impressa. Beleza? Então, para ficar claro para vocês, o DPI ele se refere à impressão, tá bom? São os pontos que a impressora causa na imagem quando ela está imprimindo. Imagina que a impressora ela vai colocando pontinhos de tinta num papel, tá? Então, quantos pontinhos ela consegue colocar em 1 polegada? Isso é o DPI. Agora, seguindo para frente, nós temos uma outra unidade de medida, que ela é bastante usada, que é o PPI. O PPI seria pixels per inch, ou pixels por polegada. Essa medida já vai se referir aos pixels que vão ter em uma tela ou um monitor. Mas o princípio é o mesmo. Quanto menos pixels tiver, ou quanto menos quadrinhos como esse tiver em 1 polegada, mais imperfeita vai ser a imagem. Quanto mais tiver, mais a imagem vai ser detalhada, até que você vai chegar num ponto que a imagem vai ficar com os pixels tão pequenininhos, como é o caso dessa daqui, que você não enxerga eles. Você só vai enxergar se você ampliar bem a imagem, aí você vai ver estes pontinhos aqui, tá bom? Então, quando nós estamos falando de pixel por polegada, ou PPI, nós estamos nos referindo a como os pixels são apresentados na tela, seja a tela de um computador, a tela de um celular, qualquer tela digital. E quando nós falamos sobre DPI, nós estamos nos referindo aos pontos de impressão, os pontos que são impressos em 1 polegada de imagem. Perfeito? Deu para entender? PPI e DPI. Basicamente, essas unidades elas vão fazer a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Quando você estiver usando aí no seu dia a dia, se você colocar um tanto de DPI, vai ser a mesma coisa que colocar esse mesmo tanto de PPI. Elas só têm nomenclaturas diferentes porque a aplicação delas é diferente. O que elas querem dizer é uma coisa diferente, tá bom? Mas basicamente, assim, de grosso modo, falando de grosso modo, elas querem dizer a mesma coisa. Ou seja, para ficar claro para vocês vão entender isso agora vendo esta imagem aqui, olha. Aqui vocês vão ver uma representação de 1 polegada, tá bom? E aqui dentro vai ter 5 DPI, ou seja, dentro desta polegada tem 5 pontos na horizontal e 5 pontos na vertical. E estes pontos espalhados, eles formam uma imagem. São linhas de pontos, certo? Vai ter 5 linhas na vertical, 5 linhas na horizontal, forma uma imagem de 5 DPI. Uma imagem de 10 DPI
ela vai ter, no caso, 10 linhas na vertical e 10 linhas na horizontal, formando assim uma imagem de 10 dpi. Note para você ver que a forma já começa a ficar definida. Aqui você não percebe que é uma bolinha, que é um círculo. Aqui você já consegue perceber. Com 20 dpi, já vão ser 20 pontinhos aqui na horizontal e 20 pontinhos na vertical, formando então a imagem de 20 dpi. Então, quanto mais pontinhos tiver a imagem, mais nítida ela vai ser, até que ela chega no máximo de 72 dpi, que é o máximo que você precisa para a maioria dos monitores que existem, para a maioria das telas que existem, seja de celular, seja de computador. Por isso aqui, quando você vê aqui, olha, os 72 dpi e o 300 dpi, você praticamente não vê diferença entre eles. Eles são praticamente iguais aqui na tela ou no monitor. A diferença vai ser na impressão. Quando você vai imprimir um material com 72 dpi, ele já vai ficar visivelmente com baixa qualidade comparado com um de 300 dpi. Na maioria das telas você não vai notar essa diferença, mas na impressão ela vai ficar bem nítida, tá bom? Isso vai servir seja para o DPI quanto para o PPI, tá? É a mesma coisa. Uma imagem de 5x5 PPI vai ser exatamente isso daqui. De 10x10 PPI vai ser exatamente isso daqui. O princípio é o mesmo. A única coisa é que essa definição dela, no caso, o PPI é para fins digitais e o DPI para fins impressos. Mas normalmente no seu dia a dia, quando você estiver conversando com outros designers, usando programas, a maioria dos programas, a maioria das conversas vai ser sempre sobre DPI. Já define o DPI como principal parâmetro, tá? O PPI, você vai encontrar em algum programa, vai estar escrito PPI, mas você já sabe que quer dizer a mesma coisa, basicamente. Beleza? Bom, entendendo então este princípio de imagens digitais com 72 dpi e imagens impressas com 300 dpi, nós chegamos à conclusão de que qualquer imagem que tiver menos que 72 dpi, ou ppi no caso, para fins digitais, ela é considerada uma imagem de baixa resolução, certo? A imagem com menos de 72 dpi numa tela, ela vai aparecer borrada ou pixelizada. Então ela vai ser uma imagem considerada de baixa qualidade. Por isso que a gente trabalha com essa métrica padrão para imagens que serão representadas digitalmente. Isso quer dizer que você não pode usar uma imagem maior com mais pixels digitalmente? Você pode usar, não tem problema. Só que os seus olhos não vão notar a diferença de uma imagem com mais de 72 dpi na maioria dos monitores. Tá? Existem telas modernas de alta densidade, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Mas a maioria dos monitores, na maioria das telas, 72 dpi é o que seus olhos vão enxergar de resolução normalmente. Quando falamos de gráfica, qualquer imagem que tiver menos de 300 dpi, no caso eu marquei ppi aqui, está errado, seria dpi, certo? São imagens que são consideradas de baixa resolução. Então, elas vão apresentar pouca nitidez ou pouca clareza. Você vai perceber que a qualidade visual da imagem não vai ser a ideal, tá bom? Ah, mas você pode fazer com mais de 300 dpi para mandar para uma gráfica? Pode fazer, mas não é necessário porque é o mesmo princípio que se aplica aqui aos 72 ppi para monitores, tá? Você não vai enxergar mais do que isso, a mesma coisa no papel. Existem alguns tipos de impressão, que são impressões muito refinadas, que trabalham com mais dpi. São máquinas muito específicas, digitais. A maioria das gráficas offset, as gráficas padrões, as máquinas comuns do mercado, elas vão trabalhar nessa medida aqui, tá bom? Mas uma impressora fotográfica de alta qualidade, de última geração, você vai encontrar algumas aí que vão imprimir imagens com 600 dpi, com 1200 dpi, vão ser imagens extremamente nítidas, mas visualmente falando, isso é para trabalhos bem específicos.
para a maioria dos trabalhos, essa aqui é a regra que vai valer. Tá? Vocês já vão entender algumas diferenças à frente. Bom, falando um pouquinho de telas de alta densidade. Existem algumas telas hoje em dia, tá? Como é o caso de alguns celulares mais modernos aí. Eu vou apenas citar o exemplo, até coloquei aqui a imagem para vocês verem, que é do iPhone 14 Pro. Ele é um exemplo, existem outros também, tá? Não é só o iPhone não. Tem outros celulares e monitores que são telas consideradas de alta densidade, porque o ponto por polegada, os pixels por polegada dela, a quantidade é bem maior. Então, para telas assim, algumas imagens de 72 dpi podem parecer menos nítidas. Aí vai ser necessário trabalhar com mais resolução, por exemplo, 150 ppi ou então 300 ppi, para que a imagem fique bem mais nítida nessas telas, tá? Nós estamos falando aqui de serviços que vão ser específicos para uso em telas assim. Se for para uso geral na maioria das telas, na maioria dos monitores, então você vai seguir mesmo a regra dos 72 dpi ou ppi. E falando de impressão, existem também exemplos específicos onde não se aplica essa regra de 300 dpi. Por exemplo, se você for imprimir um banner, o banner vai ficar a uma certa distância da pessoa, a pessoa não vai ver ele de muito perto. Então um banner, na maioria das vezes, ele pode ser impresso com 150 dpi, que não vai haver problema. Tá? Existe até uma regrinha, que é uma regra de distâncias diferentes, que você vai poder ajustar a resolução para distâncias específicas. Por exemplo, até 5 metros de distância, se você usar de 150 a 300 dpi, já vai estar bom para que você tenha uma resolução de boa qualidade. Isso daí vai servir para pôster, para banner e coisas do tipo. Se você vai ficar de 5 a 10 metros, que já é uma distância maior, então você pode usar de 100 a 150 dpi. Aí vai servir para banners externos ou itens de sinalização. Também, se você vai trabalhar com outdoor, por exemplo, que vai ficar bem longe, com mais de 10 metros de distância, ele não precisa ter nem 100 dpi, pode ser menos que 100, até 72 dpi aí é possível usar, ou menos até. Imagina, por exemplo, que você vai colocar um outdoor como este daqui na beira de uma pista, de uma rodovia, e o motorista vai ver esse outdoor a uma distância de 20 metros ou 30 metros. Então, para ele vai ser indiferente se esse outdoor tiver sido impresso com 72 dpi ou então com 300 dpi. Ele não vai ver a diferença por causa da distância que ele está. Como que eu vou saber quando que eu vou usar esse tipo de especificação aqui? Ou então, esse tipo de especificação? Você vai saber isso no decorrer do serviço, quando você for conversar com as partes técnicas envolvidas. Por exemplo, você vai mandar um outdoor para uma gráfica para impressão. Então você vai chegar, vai entrar em contato com a gráfica e vai falar assim, olha, eu estou enviando um outdoor para vocês. Vocês precisam deste material com quantos dpi de resolução? Aí você já vai mandar para eles na resolução que eles pedirem. Eles podem falar para você assim, não, esse outdoor vai ficar na sua distância, então pode ser com 100 dpi, não tem problema. Eles já vão te passar e você já vai saber quando você vai mandar, tá bom? Se for para gráfica, se for para offset, para imprimir um catálogo, um cartão de visita, um panfleto, um folder, né, um flyer, não importa. Aí você já vai trabalhar com os 300 dpi por padrão. Você já vai saber que é 300 dpi. Para algumas impressões específicas, você pode então consultar antes a parte técnica ali, quem vai imprimir, quem vai produzir. Perfeito? A mesma coisa se dá no caso de itens digitais, né? Vamos supor que você vai fazer uma arte gráfica para o Instagram, por exemplo. A sua arte para o Instagram ela vai ser vista em qualquer celular, em qualquer tela. Então ela não precisa estar com mais qualidade do que os 72 dpi, certo? Agora não, você foi contratada pela empresa do aparelho celular e você vai criar papéis de parede para esse aparelho, algumas artes para esse aparelho que vão ser usadas nele. Então você já sabe que neste aparelho aqui você tem que usar mais resolução para a imagem ficar mais bonita nele. Então você já vai criar adaptado para o objetivo ou para a finalidade do seu trabalho. Ficou claro para vocês? Olha aí, deixa suas dúvidas nos comentários para mim, tá? Vocês podem deixar aqui
que eu vou explicar na medida que vocês forem perguntando. Nós vamos ver aqui, na prática, lá no computador, como que a gente vai manipular esses DPIs, como que você vai definir isso, como que você faz para ver isso e por que isso é importante para você lá, tá bom? Então, vamos lá para as telas, continuar nossa aula. Olha aí, pessoal, estamos aqui no Photoshop e eu estou com essa imagem aberta. Esta imagem ela está com 300 dpi de resolução. Quando a gente amplia ela, a gente consegue ver que é uma imagem que tem boa qualidade. Tá vendo? Dá para a gente enxergar aqui, olha, detalhes dos fiozinhos, das penas. Então, vocês conseguem ver que essa imagem ela é uma imagem boa para impressão. Como que a gente sabe que ela tem 300 dpi aqui no Photoshop? A gente vai abrir aqui, olha, em imagem, tamanho da imagem, e daí vocês vão ver aqui essa janela que explica que ela está com 300 dpi de resolução. Então, basicamente é isso, tá? Se você mudar isso daqui para o tamanho máximo de qualidade para a tela que a gente aprendeu, que é os 72 dpi, eu vou mudar aqui para 72, olha. Olha o que vai acontecer com a imagem, ó. Ela vai ficar menor. Olha como ela ficou bem menor. Então, a gente vai ampliar ela aqui na tela para vocês verem, ó. Ela ainda está com uma qualidade boa, porque para a tela essa qualidade é boa. Então, se você ampliar mais, aí você vai notar que alguns detalhes já começam a ficar pixelizados. Não sei se vocês conseguem enxergar. Repara para vocês verem no contorno aqui dessas formas pretas. A gente já consegue ver os quadradinhos, ó, da imagem. Se você ampliar mais, vai ficar mais visível. Ó. Aqui nós já encontramos a grade de pixels. Essa grade aqui ela mostra para a gente cada um dos pixels que a imagem tem, tá bom? Então, ela é uma imagem que está em boa qualidade, mas não é a qualidade para impressão, que os pixels já são visíveis na impressão, mas para o digital ainda está boa, certo? Eu vou salvar uma cópia dela aqui, vou salvar ela no formato JPEG 72, vou dar o nome dela para a gente saber o tamanho, tá? Enter, beleza? Agora, eu vou abrir novamente aqui aquela janela e nós vamos mudar aqui para 30. Olha aí. Então, de 72 ela vai para 30, menos da metade. Eu vou dar o OK. Olha o tamanho que ela vai ficar. A gente vai ampliar ela. E note que aqui a gente já consegue ver os quadradinhos. Ó. Os quadradinhos já estão aparecendo. Ó. Se você ampliar no tamanho que ela estava antes, olha aí, nós já encontramos a grade aqui. Olha só. Lembra aqueles pelinhos que dava para ver? Já viraram quadradinhos. Ó. A gente já não consegue mais usar essa imagem para muita coisa. Ela pode ser usada na internet ainda se ela for ficar muito pequena. Você não consegue preencher uma tela com ela mais, porque ela está em baixa resolução. Tá? Eu vou vir aqui agora, vou salvar ela com o nome de 30, só para a gente ter a definição dela. Tá? Vou dar o OK. E vamos novamente abrir aqui essa janela e eu vou colocar 5 agora, para vocês verem. Tá? 5 pixels por polegada. Vou dar o OK aqui. Ela ficou bem pequena. Se você amplia ela, a gente já está vendo aqui os quadradinhos. Ó. Já estamos vendo que essa imagem não presta para nada, né? Olha aí, ó. Se a gente ampliar ela, como que ela vai ficar visualmente? É uma imagem totalmente sem qualidade, tá bom? Então, eu vou salvar aqui para vocês verem. Vou dar o nome de 5 para ela, beleza? Tá salvo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, que eu peguei uma imagem que estava em alta resolução, que é o caso dessa imagem aqui. Eu vou abrir ela novamente aqui para vocês. Ó. Eu peguei essa imagem aqui, que estava com 300 dpi de qualidade, e eu retirei pixels dela até que ela ficasse nessa qualidade aqui de 5 pixels, certo? Eu retirei pixels, ou seja, eu diminuí a qualidade dela. Esse processo de retirar os pixels da imagem, você consegue fazer, a imagem ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Se você adicionar pixels novamente na imagem, você não vai conseguir fazer a imagem voltar a ser como era, tá? Você não consegue. Eu vou vir aqui para vocês verem, ó. Vou pegar essa imagem, vou entrar aqui na configuração dela e vou pedir para ela ter 300 pixels, tá? Olha o que vai acontecer com essa imagem com 300 pixels. Ela vai ser ampliada, olha. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela volta a ficar uma imagem enorme, com a mesma medida que ela tinha antes, só que a definição dela foi totalmente
perdida. Tá? Por quê? Porque nós não conseguimos adicionar qualidade na imagem. Nós conseguimos tirar a qualidade, mas não colocar. Tá? Então, eu vou voltar ela, vou dar um Ctrl Z. Por isso é que muitas vezes, quando você vai navegar na internet para procurar uma imagem para você usar, você tem que ficar atento a quantos pixels a imagem tem para você ver se você consegue usar ela num tamanho bom. Porque pode ser que você não consiga ampliar ela sem que fique visível a falta de qualidade dessas imagens. Perfeito? Vocês querem ver isso na prática? Eu vou levar ela para um ambiente de impressão para vocês verem, tá? Vou levar todas elas. Então vou fechar essas imagens aqui. Estou aqui com o CorelDRAW aberto. Ó. O CorelDRAW está numa página no tamanho A4. Esse teste poderia ser feito também no Illustrator. Não tem problema em outros programas, mas eu vou fazer no Corel, que eu acho que visualmente vai ficar mais fácil de explicar aqui. Vou pegar essas imagens, olha o tamanho delas. Ó. Uma tem 14 megas, outra tem 1 mega, 200K e 23 KB. Então você já consegue ver que a imagem com mais pixels, com mais qualidade, ela é mais pesada do que imagens assim. Se você vai pegar imagens na internet que tem 20 KB, 100 KB, 200 até 500, para você imprimir elas é muito difícil você conseguir qualidade, a menos que a imagem fique muito pequena na impressão. Tá? Vou colocar elas aqui, olha. Elas vão estar com a mesma medida, porque eu não mexi na largura e na altura. Eu só mexi nos pixels delas. Tá? Então aqui, essa é a de 5, perfeito? Essa daqui provavelmente é a original. Deixa eu trazer ela para cá, só para a gente ver. Já ficou até difícil para mim entender qual que é a de 72. Ah não, essa é de 72, tá? Eu consigo ver porque o Corel me mostra aqui. Olha só, para vocês entenderem. Ó. Quando eu seleciono a imagem, aqui embaixo aparece para mim que ela tem 5 dpi, tá? Essa daqui, quando eu seleciono, aparece que tem 30, essa 72 e essa daqui é a de 300. Se você pegar essas imagens aqui, redimensionar elas num tamanho que fique bom aqui para a impressão, tá? Então vou redimensionar elas num tamanho que vai ficar bom para a impressão. Vou colocar elas aqui, olha, e você vai ver que numa folha A4, nessa medida, essa imagem aqui ficaria boa para imprimir. Essa aqui você ainda consegue imprimir ela, tá? Ainda dá para imprimir, não é a ideal, tá? Agora essa daqui, olha, já vai ser nítido a perda de qualidade dela. Você já consegue notar aqui, principalmente nos contornos, que ela está com a qualidade mais baixa, tá? E essa daqui então nem se fale. É por isso que você tem que saber qual imagem utilizar aqui, tá? E eu quero ensinar para vocês uma coisa agora que muita gente tem dificuldade de entender. Isso daqui vai ser uma coisa que vocês têm que estar com a cabeça fresca para entender, tá? Eu não quero complicar muito para vocês essa aula, mas é importante que vocês aprendam isso. Vocês viram que eu diminuí o tamanho delas, certo? Aqui no Corel. Agora eu vou selecionar essa imagem de 5 dpi e olha o que vai aparecer aqui embaixo para mim. Olha só, 43 dpi. Tá vendo? Eu vou selecionar essa imagem aqui que tinha 30 e aqui apareceu agora 260 dpi. Aqui tinha 300, aparece aqui agora 2.500 dpi. Por que será que teve essa alteração de dpi na imagem aqui no CorelDRAW? Tá? Isso vai servir para o Corel, vai servir para o Illustrator, para o Canva, para o Inkscape, para o Affinity Design, para qualquer programa vetorial, isso vai servir. Tá? É importante que você aprenda isso. Para você entender isso, eu vou abrir uma grade de exemplo para vocês aqui. Tá? Eu já criei aqui previamente isso. Imagina que este documento, isso aqui é só um exemplo, tá? É um exemplo. Imagina que este documento, que seria a folha do meu Corel, ela tem 300 dpi, tá? E eu coloco nela uma imagem de 300 dpi, que foi o que a gente fez lá com a Arara, certo? Quando eu coloco essa imagem na folha, essa imagem ela vai ficar assim na folha, tá? Eu vou colocar ela, olha. Então, é uma folha com 300 dpi, uma imagem com 300 dpi nela, perfeito? Se você redimensiona a imagem dentro dela, se eu faço isso com a imagem, ó, eu diminuo a imagem, então repara para você ver que a minha folha ainda tem 300 dpi, só que a minha imagem não.
Porque dentro do tamanho de polegada da folha, essa imagem passou a ter mais quadradinhos. Ela passou a ter mais pixels ali dentro, porque nós redimensionamos os pixels dela. Foi isso que aconteceu com esta imagem aqui, tá? Se a gente pegar a original, essa imagem original de 300 dpi, ó, quando eu seleciono ela está aqui com 300 dpi. Essa que a gente redimensionou, ela foi para 2500 dpi. Por quê? Porque quando eu fiz isso com ela aqui no meu documento do Corel, aconteceu isso daqui com ela. Os pixels dela foram ficando menorzinhos em comparação com os pixels que estão comandando a página, que é a amostragem de pixels da página. Deu para entender isso? Ficou claro para vocês? Então, por isso que cada vez que você diminui ela, você aumenta mais a densidade de pixels que tem por polegada. Se eu deixar ela bem pequenininha, vou deixar ela bem pequenininha mesmo, então ela vai ficar com 9000 pixels, olha. Porque eu fiz aquele monte de pixel caber num espaço menor. É isso que eu estou fazendo aqui com esta imagem, tá? Aonde que eu quero chegar nisso com vocês, tá? Vocês já vão entender, ó. Eu vou dar Ctrl Z aqui, tá? Vamos voltar à nossa imagem. Eu separei uma imagem aqui que ela tem 300 dpi, tá? Do mesmo tamanho deste quadro, tá? Ou seja, essa imagem aqui, se você colocar ela aqui, olha, está na mesma medida com 300 dpi. Se eu colocar ela aqui na minha página, então ela vai ter 300 dpi neste tamanho em que ela está. Se eu aumentar ela agora, ela já não tem mais 300 dpi. Olha aqui, ó, ela foi para 132 dpi. Por que que isso aconteceu? Porque foi a mesma coisa de eu pegar essa imagem e colocar aqui, e agora eu vou ampliar ela. Então os quadros dela, ou a amostragem de pixel dela, fica maior, fica mais visível, tá? Visualmente falando, você não vai perceber isso aqui no Corel. Você não vai perceber isso no Illustrator ou no Canva, visualmente. Mas na impressão, pode ser que você já note a diferença, tá? Por isso que, vamos supor, essa imagem está com 300 dpi, né? Deixa eu voltar ela com 300 dpi aqui, tamanho que ela estava originalmente. Pronto. Você está montando uma arte gráfica, tá? Então a sua arte, olha só, ela é um cartão de visitas. O meu cartão de visitas ele vai ter 90 milímetros por 50 milímetros. Só um exemplo, tá? Vou dar o OK aqui. Então o meu cartão de visitas está aqui e eu quero usar essa imagem aqui no meu cartão de visitas. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V para minha imagem entrar aqui no meu cartão de visitas. Então, olha, o maior tamanho que eu consigo usar ela no meu cartão de visitas é esta medida aqui, sem que ela perca a qualidade. Por isso que ela está com 300 dpi aqui, olha, tá bom? Então, você vai criar aqui uma grade para o seu cartão, uma linha. Você vai colocar a imagem no canto. Ah, não, eu quero ajustar ela para ela ficar do tamanho do cartão. Eu fiz isso, ó. Então, agora a minha imagem já não tem mais 300 dpi, ó. Tá? Eu já aumentei a grade de pixels dela. Ela está com 142 dpi, certo? Vamos dar o exemplo para uma folha A4? Então, a folha A4, que é bem maior, se você ver aqui, ó, trazer a imagem, olha o tamanho dela para impressão com 300 dpi. Então, se você pegar e colocar essa imagem aqui, e vamos colocar na medida aqui certa, tá? E vou ampliar ela para o tamanho de uma folha A4. A qualidade dela, olha, foi para 35 dpi, porque ela não foi feita para esse tamanho, tá? Então, isso que você tem que entender na manipulação de imagem. Porque às vezes você vai pegar uma imagem na internet e a imagem vai estar linda. Está muito bonita a imagem, você está vendo ela, porque ela está numa medida, só que não é a medida real de impressão. Quando você levar ela para a medida real de impressão, ela vai ficar num tamanho pequeno. Aí você vai pegar e vai esticar ela para usar ela maior, ela vai ficar com baixa qualidade, com a qualidade menor ainda, visualmente falando. Aí você vai acabar tendo uma imagem que na impressão vai sair assim, entendeu? No monitor ela ficava assim, muito bonita, mas na impressão ela vai sair deste modo, com um aspecto ruim, porque ela foi ampliada, os pixels dela foram ampliados. Então o conceito em si dessa aula ele é básico. Você entender o que é um DPI, você entende o que é de modo básico. Agora a manipulação destes DPIs,
vocês vão aprender com o tempo, no dia a dia, no seu trabalho aí, e se esforce para entender bem isso, para que você tenha sempre um trabalho com boa qualidade. Então, se ficou dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula aqui, eu vou deixar para vocês links na descrição. Dá uma olhadinha nos links que estão aqui embaixo, porque vão ter treinamentos e outros itens que podem ser úteis para vocês. E eu vou deixar aqui na tela para vocês agora algumas recomendações de vídeo com outras aulas aqui do canal para que você possa assistir e ficar mais um pouco comigo. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!